Acabaste de o dizer. A palavra foi não. Talvez tenha sido um não posso, um não me peças isso ou um hoje não consigo. A frase foi curta, talvez até educada, mas no momento em que saiu da tua boca, algo no teu corpo contraiu-se. Não é um pensamento, é uma sensação física, uma onda de calor que sobe pelo peito e aperta a garganta. O estômago afunda-se, como se tivesses cometido um erro irreparável. E então, antes mesmo de o alívio de teres protegido o teu tempo ou a tua energia poder chegar, ela instala-se. A culpa. Uma culpa densa, silenciosa, que não precisa de acusação externa. Ela floresce por dentro, alimentada por uma torrente de perguntas que a tua mente começa a disparar. Fui demasiado duro? Devia ter explicado melhor? E se a pessoa agora pensa que eu não me importo? E se ficou magoada? E se nunca mais me pedir ajuda? E se eu a desiludi? O teu corpo não relaxa. Pelo contrário, entra no estado de alerta, como se estivesse à espera da retaliação, do silêncio punitivo, da mensagem fria que vai confirmar o teu pior medo. O de que, ao pores um limite, te tornaste uma pessoa má. E esta sensação, esta prova corporal de uma falha moral, é tão esmagadora que quase te faz pegar no telefone e escrever: desculpa, estava a pensar melhor. Claro que ajudo. Diz-me o que precisas. Quase. Por que é que um ato tão simples e necessário como pôr um limite pode sentir-se como uma traição? Por que é que o teu sistema nervoso reage como se estivesses a abandonar alguém numa tempestade, quando, na verdade, apenas disseste que não podias emprestar o teu barco hoje? Esta não é uma falha de caráter, não é fraqueza. É um mecanismo profundo, aprendido e gravado no corpo. Uma primeira prova de que o teu novo limite está a desafiar uma das tuas mais antigas estratégias de sobrevivência, a de seres bom, disponível e compreensivo para garantires o teu lugar no mundo. Esta culpa não é um sinal de que fizeste algo errado. É o eco de um velho medo, o som do sistema de alarme que durante anos te protegeu do abandono, da rejeição e do conflito. E aprender a estar com ela, sem ceder imediatamente, é talvez o trabalho mais difícil e mais transformador que uma pessoa empática pode fazer. É o início da passagem de uma empatia que te esgota para uma empatia que te inclui. O que acontece no corpo de uma pessoa sensível quando diz não é um terremoto silencioso. A mente pode até ter ensaiado a frase, pode ter lido livros sobre assertividade, pode ter uma lista de razões lógicas para o limite. Mas o corpo tem uma memória mais antiga. Uma memória que não fala a linguagem da lógica, mas a linguagem da sobrevivência do vínculo. Para o corpo, durante muito tempo, a disponibilidade total era sinônimo de segurança. Ser a pessoa que compreende, que acalma, que resolve, que está sempre lá, não era apenas uma qualidade, era uma função. Era a tua forma de garantir que o vínculo com os outros não se quebrava. Quando eras criança, talvez tenhas aprendido, sem que ninguém o dissesse em voz alta, que o amor e a aceitação dependiam do teu estado de espírito. Se estivesses calmo quando os teus pais estavam tensos, se não desses problemas quando a casa estava um caos, se fosses compreensivo com a dor de um irmão, eras recompensado com paz, com um sorriso, com a ausência de conflito. O teu sistema nervoso aprendeu a ler o ambiente e a adaptar-se, a modular-se para manter a harmonia. A tua sensibilidade tornou-se uma ferramenta de sobrevivência. Aprendeste a sentir o que os outros precisavam antes mesmo de eles o pedirem, e a tua identidade começou a ser construída em torno dessa capacidade. Eu sou aquele que ajuda, eu sou aquele que entende, eu sou aquele que não cria problemas. Esta é a persona do bom rapaz ou da boa moça, como a psicologia junguiana a descreveria. Uma máscara social, sim, mas uma máscara que se tornou tão fundida com a pele que já não a sentes como uma máscara. Sentes que és tu. E esta persona tem uma regra fundamental. A sua validade depende da aprovação externa. Ela só existe enquanto os outros a reconhecem como boa, útil, amável. Então, quando dizes não, não estás apenas a recusar um pedido. Estás a cometer um ato de rebelião contra a tua própria persona. Estás a quebrar a regra fundamental do teu antigo sistema de segurança. O teu corpo, que não distingue entre a ameaça real de abandono na infância
E o desconforto de um adulto que ouve um não entra em pânico. A culpa é o alarme de incêndio que dispara, gritando: perigo! O vínculo está em risco! Estás a ser egoísta! Vais ficar sozinho! Esta culpa é visceral. Sentes um aperto no peito, porque é aí que o teu corpo registra a conexão e o medo da perda. A garganta fecha-se, porque a tua voz quebrou o padrão de concordância. O estômago revira porque o teu centro, o teu plexo solar, está a processar uma enorme quantidade de ansiedade social. Não estás a reagir ao evento presente, estás a reagir a milhares de momentos passados em que ser bom te manteve a salvo. O outro lado desta dinâmica é a sombra. A sombra, para Jung, é tudo aquilo que reprimimos em nós mesmos para sermos aceitáveis. E na sombra da pessoa empática e boa vivem o cansaço, a raiva, o ressentimento, a necessidade de ser cuidada, o desejo de não ter de entender tudo. Quando estás constantemente a dar, a tua própria necessidade não desaparece. Ela é apenas empurrada para a escuridão da sombra. E cada vez que dizes sim, quando o teu corpo grita não, estás a alimentar essa sombra com mais ressentimento. O limite, então, é a primeira vez que a sombra tem permissão para falar. O não é a voz do teu cansaço, da tua necessidade de espaço. Mas como não estás habituado a dar voz a esta parte de ti, a sua expressão parece-te estranha, perigosa, errada. A culpa é a reação da tua persona consciente, que olha para esta emergência da sombra e diz: isto não sou eu não sou assim. Eu não sou egoísta, nem zangado, nem frio. A primeira prova de um novo limite não é a reação da outra pessoa, é a tua capacidade de suportar a tua própria culpa. É a capacidade de ficares no desconforto do teu próprio sistema de alarme interno, sem o desligares imediatamente, voltando atrás na tua decisão. É sentares-te com o coração a bater mais forte e dizeres a ti mesmo: esta sensação é um eco, não é a verdade presente. Eu não estou em perigo, estou apenas a aprender a cuidar de mim. É um ato de reparentalização, onde o teu eu adulto acalma a parte de ti que tem pavor de ser abandonada. E é um trabalho que acontece no corpo, não na mente. É respirar fundo, sentir os pés no chão, beber um copo de água e permitir que a onda de culpa passe por ti, sem te afogar. Imagina este cenário. É terça-feira à noite. Tu viste um dia longo. Estás no sofá, finalmente, com uma chávena de chá, a tentar ver uma série. O teu corpo sente-se pesado. A tua mente está a abrandar. O telefone vibra. É uma mensagem de um amigo ou familiar, que está mais uma vez a passar por uma crise. A mesma crise das últimas semanas, talvez dos últimos meses. A mensagem é longa, cheia de pânico e da necessidade urgente de falar, de ser ouvido, de ter a tua perspectiva. O teu polegar paira sobre o ecrã. O teu primeiro impulso, o velho reflexo, é abrir a mensagem, ler tudo, sentir a urgência da outra pessoa a entrar no teu sistema nervoso e começar a escrever uma resposta longa, ponderada, cheia de compaixão e conselhos. Porque é isso que tu fazes. Tu és a pessoa que ancora os outros. Mas hoje, algo em ti está diferente. A exaustão é mais profunda. E tu lembras-te da tua decisão de pôr limites. Com o coração a bater um pouco mais rápido, escreves: lamento muito que estejas a passar por isso. Hoje estou completamente esgotado e não consigo dar-te a atenção que mereces. Podemos falar amanhã com mais calma? E carregas em enviar. O teu cérebro lógico diz: fizeste bem, foi uma resposta honesta e respeitosa. Mas o teu corpo começa uma sinfonia de pânico. O chá de repente não sabe a nada. A série no ecrã torna-se um ruído de fundo. Um nó forma-se no teu estômago. O teu peito aperta-se. Sentes um frio subtil, uma espécie de vazio. A tua mente entra em modo de catástrofe. E se a pessoa precisa mesmo de mim agora? E se acontece alguma coisa esta noite e a culpa é minha? Estou a ser um péssimo amigo. Ela sempre esteve lá para mim, ou talvez nem sempre, mas a tua mente agora só se lembra das vezes boas. Quem sou eu para negar ajuda? Isto é egoísmo puro. Levantas-te do sofá, andas pela sala, pegas no telefone, abres a conversa, vês que a tua mensagem foi lida, mas não há resposta. O silêncio.
Esse silêncio é ensurdecedor. Para o teu sistema nervoso, o silêncio não é neutro. É uma confirmação de que ofendeste, de que o vínculo foi danificado. O silêncio é a prova da tua maldade. Passam 10 minutos, 15. O teu corpo está tenso, os ombros estão perto das orelhas. Não estás a relaxar, estás em modo de combate ou fuga. Estás à espera do próximo golpe emocional. A mensagem zangada, a acusação de que não te importas, ou pior ainda, o silêncio permanente que significa que foste riscado da vida daquela pessoa. Neste momento, a tentação de reparar o dano é quase insuportável. Pegar no telefone e escrever: "Sabes que mais? Esquece o que eu disse. Estou aqui. Liga-me." Seria um alívio imediato. A tensão no teu corpo diminuiria instantaneamente, porque voltarias ao teu papel familiar, o de salvador. O alívio não viria de ajudares o teu amigo, viria de acalmares o teu próprio pânico de abandono. Este episódio universal, esta tortura silenciosa depois de um não, é o campo de batalha onde a verdadeira mudança acontece. Não é na conversa com o outro, é nesta conversa interna, entre a parte de ti que anseia por espaço e a parte que morre de medo de ficar sozinha. É aqui que percebes que a tua disponibilidade ilimitada não era apenas bondade, era também uma estratégia de controlo. Se eu for indispensável, nunca serei abandonado. A culpa que sentes não é um guia moral fiável, é um sintoma de abstinência. Estás em abstinência do teu papel, da validação que vinha com ele. Estás em abstinência da sensação de seres o bom. E como em qualquer abstinência, o corpo grita pelo que lhe é familiar, mesmo que o familiar seja tóxico. Ficar no sofá, respirar através da tensão, sentir o nó no estômago sem agir sobre ele e repetir para ti mesmo: "O desconforto dele não é a minha responsabilidade. O meu bem-estar é. Eu posso ser um bom amigo e ainda assim ter limites." Isto é um ato de uma coragem imensa. É aqui que o músculo da autocompaixão começa a ser treinado. É a primeira vez que escolhes a tua própria segurança interna em vez da ilusão de segurança que vem de agradar aos outros. E é um trabalho terrivelmente solitário, porque ninguém te vai dar uma medalha por isso. A única recompensa, que só chega muito mais tarde, é uma sensação de solidez interior que nunca tiveste antes. A dinâmica da culpa está intrinsecamente ligada à forma como aprendemos a amar e a sentir-nos seguros. Para muitas pessoas empáticas, o amor não foi experienciado como algo incondicional, mas como uma transação. Eu dou-te a minha calma, a minha compreensão, a minha energia, e tu dás-me aceitação, pertença e não me abandonas. Esta transação raramente é consciente. É um contrato escrito na linguagem do sistema nervoso. Quando pões um limite, estás a renegociar unilateralmente este contrato invisível. Estás a dizer: "A partir de agora, o meu amor e cuidado não estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana. A minha presença tem condições, e a primeira condição é que não me destrua a mim mesmo no processo." Para a outra parte da dinâmica, que se habituou ao acesso ilimitado, isto pode ser sentido como uma rejeição, uma frieza, uma traição. E como a tua sensibilidade te permite sentir o desconforto do outro quase como se fosse teu, a desilusão ou a raiva deles torna-se no teu corpo a prova irrefutável da tua crueldade. É aqui que a confusão entre empatia e responsabilidade se torna perigosa. Empatia é a capacidade de sentir com o outro. Eu vejo que estás a sofrer, e isso toca-me. Responsabilidade é acreditar que tens de fazer alguma coisa para parar o sofrimento do outro. A pessoa empática que não aprendeu a separar as duas vive num estado constante de sobrecarga, sentindo-se responsável por regular o estado emocional de todos à sua volta. A culpa, neste contexto, funciona como um cão de guarda do velho sistema. Assim que tenta sair da tua jaula de disponibilidade, a culpa começa a ladrar furiosamente, tentando fazer-te recuar para a segurança do que é conhecido. Volta para dentro, é perigoso aí fora. Aqui dentro, pelo menos, sabes as regras, sabes como ser amado. O que a culpa não te diz é o preço de viveres dentro dessa jaula. O preço é o ressentimento que se acumula na sombra. É a exaustão crônica. É a sensação de que a tua vida não te pertence. É a perda de contato com os teus próprios desejos, sonhos e necessidades.
A tua vida torna-se uma série de reações às necessidades dos outros, em vez de uma expressão autêntica de quem tu és. A cura para esta culpa tóxica não é tornar-se insensível. Muitos empatas temem que, se puserem limites, se tornarão frios e egoístas, precisamente as qualidades que desprezam nos outros. Mas isto é um falso dilema. A verdadeira cura está em expandir a tua identidade. Tu não és apenas a pessoa que ajuda. Tu és também a pessoa que precisa de descanso, a pessoa que tem paixões, a pessoa que tem o direito de sentir raiva, a pessoa que pode dizer não e continuar a ser uma pessoa decente e amorosa. Este processo de integração é o que Jung chamou de individuação. É o caminho para te tornares um indivíduo completo, não apenas a persona socialmente aprovada. E este caminho passa inevitavelmente por confrontar a sombra. Ao pores um limite, estás a olhar para a tua própria necessidade, para o teu cansaço, para a tua raiva reprimida. Estás a reconhecer que estas partes também existem e têm direito a existir. A culpa diminui quando a tua noção de ser bom muda. Ser bom já não significa agradar a todos. Ser bom começa a significar ser honesto. E a honestidade exige que reconheças os teus próprios limites. Ser honesto é dizer: eu importo-me contigo, mas neste momento não tenho capacidade para te ajudar. Esta é uma verdade muito mais íntima e real do que um sim dito com ressentimento. É um processo lento, que acontece limite a limite. Cada vez que suportas a onda de culpa sem ceder, estás a ensinar ao teu sistema nervoso uma nova verdade. Eu posso pôr um limite e sobreviver. O mundo não acaba. O vínculo pode tremer, mas um vínculo saudável sobrevive à honestidade. E se não sobreviver, talvez não fosse um vínculo, mas uma dependência. Com o tempo, o volume da culpa diminui. Ela pode nunca desaparecer completamente, mas transforma-se. De um alarme ensurdecedor, passa a ser um sussurro, um pequeno puxão no coração que te lembra: isto é novo para ti, sê gentil contigo mesmo. E então, algo mágico acontece. Depois da onda de culpa, começas a sentir outra coisa, uma quietude, um espaço, uma sensação de teres o teu próprio corpo de volta. E essa sensação, a sensação de soberania interior, torna-se mais desejável do que o alívio temporário de agradar a outra pessoa. É o sabor da verdadeira liberdade. A jornada para além da culpa enraizada nos limites é uma jornada de regresso ao corpo. Durante anos, o corpo foi treinado para ser um radar, focado para fora, a detectar as necessidades, as tensões e as expectativas dos outros. O teu corpo aprendeu a antecipar para apaziguar. O resultado é um sistema nervoso que vive num estado crônico de hipervigilância, mesmo em momentos de aparente calma. O silêncio nunca é apenas silêncio. É uma ausência de informação, que pode significar perigo. Quando começas a pôr limites, estás a pedir ao teu corpo para fazer algo radicalmente novo, virar a atenção para dentro. Estás a perguntar-lhe: o que é que tu precisas agora, em vez de o que é que eles precisam de mim? Esta mudança de foco é desorientadora. O corpo, habituado a reagir a estímulos externos, pode interpretar esta nova quietude interna como solidão ou vazio. É por isso que, depois de pôres um limite, mesmo que a culpa inicial diminua, pode surgir uma sensação de desconforto, uma espécie de tédio ou melancolia. Estás a sentir a ausência do drama, a ausência da intensidade que vinha com o facto de estares constantemente a resolver ou a gerir os problemas de outra pessoa. Para um sistema nervoso viciado em picos de cortisol e adrenalina, o estresse de uma crise, o alívio de uma reconciliação, a paz pode ser assustadora. Podes até sentir-te culpado por não estares a fazer nada, por não estares a ser útil. Aqui, o trabalho é ensinar ao corpo que a segurança não está na utilidade, mas na presença. É praticar pequenos atos de ancoragem. É sentir a textura da tua roupa, o sabor da comida, o calor do sol na pele. É trazer a tua consciência de volta para as tuas próprias sensações físicas, momento a momento. Isto não é egoísmo. É recalibrar o teu GPS interno, que esteve durante demasiado tempo sintonizado nas coordenadas de outras pessoas. Com o tempo, o corpo começa a aprender um novo tipo de segurança. A segurança que vem de saber que não vais abandonar-te a ti mesmo.
A segurança que vem de teres as tuas próprias costas, de seres o teu próprio porto seguro. O teu sistema nervoso começa a perceber que a ausência de caos não é um prelúdio para a catástrofe, mas sim o estado natural de equilíbrio. O teu sono pode melhorar, a tua digestão pode acalmar, podes notar que tens mais energia. São sinais subtis de que o teu corpo está a deixar de estar em modo de sobrevivência e a entrar em modo de vida. E depois, inevitavelmente, vem a prova externa. Quando estás a começar a sentir-te mais sólido, mais centrado, o velho mundo bate à porta. É uma quinta-feira à tarde. Há 2 semanas que mantens uma distância saudável de uma dinâmica que te esgotava. Disseste não a um pedido, aguentaste a culpa, e o mundo não acabou. Sentes-te mais leve, mais presente na tua própria vida. Estás a sair do trabalho e o telefone toca. É um número que conheces bem. O teu coração dá um salto. Atendes. A voz do outro lado é a mesma. O tom é o mesmo. A urgência é a mesma. A história é a mesma, talvez com alguns detalhes diferentes. A pessoa está novamente no fundo do poço e a conversa gravita, como sempre, para a ideia de que tu és a única pessoa que a compreende verdadeiramente. O teu corpo reage instantaneamente. A respiração fica mais curta. Sentes uma tensão familiar nos ombros. O velho programa informático começa a correr na tua cabeça. Ela precisa de mim. Eu sei o que dizer. Eu posso ajudar. Se eu não ajudar, quem o fará? O papel de salvador, que tinhas pendurado no armário, parece estar a chamar por ti. É confortável, é familiar. Sabes exatamente como desempenhá-lo. A pessoa do outro lado faz uma pausa e depois diz a frase-chave. Só precisava de falar contigo. Podes? Este é o momento do teste. Tudo o que aprendeste nas últimas semanas está em jogo. O velho tu diria: claro, claro, diz-me tudo. E passarias a próxima hora, ou 2, ou 3, a ser absorvido pelo caos do outro, a dar a tua energia, a tua sabedoria, o teu equilíbrio. Saírias da conversa exausto, vazio, mas com uma pequena dose de validação. Eu ainda sou necessário. Eu ainda sou o bom. Mas o novo tu, o tu que tem estado a praticar, faz algo diferente. Há uma pausa. Em vez de responderes imediatamente, respiras fundo. Sentes os teus pés no chão. Sentes a tensão nos teus ombros e, conscientemente, tentas relaxá-los. Reconheces o desejo de salvar. Vês-no como um velho hábito, como o desejo de um fumador por um cigarro. Vês, mas não ages. E então, com uma voz calma, que te surpreende a ti mesmo pela sua firmeza, dizes: eu ouço que estás a passar por um momento muito difícil, e lamento por isso. Mas estou a sair do trabalho e preciso mesmo de algum tempo para mim agora. Não posso ter esta conversa da forma que ela merece. Podes até acrescentar: espero que encontres o apoio de que precisas esta noite. Ou podes simplesmente ficar em silêncio. A reação do outro lado pode ser de surpresa, de raiva, de manipulação. Ah, ok, vejo que já não te importas. Ou, depois de tudo o que passamos. Ou um simples e frio: ok, adeus. E a culpa vai voltar a atacar. A tua mente vai gritar: vês, foste cruel, abandonaste-a. Mas desta vez, algo é diferente. Por baixo da culpa, há uma corrente subterrânea de outra coisa. Uma sensação de dignidade, uma sensação de autorrespeito. Percebes que o que acabaste de fazer não foi um ato de abandono para com a outra pessoa. Foi um ato de lealdade para contigo mesmo. Percebes que amar alguém não significa que tenhas de te afogar com essa pessoa. Podes ficar na margem, com o coração aberto, desejando-lhe o melhor, mas sem mergulhares na água para a salvar, especialmente quando ela parece não querer nadar. Percebes que a tua função não é ser um colete salva-vidas permanente para os outros. A tua função é seres o capitão do teu próprio navio. Desligas o telefone e sim, sentes o desconforto. Sentes a tristeza da situação. Sentes a pontada da culpa. Mas não sentes o velho pânico. Não sentes que vais morrer. Em vez disso, continuas a caminhar. E talvez pela primeira vez, sentes o ar fresco da noite no teu rosto. Não como uma distração, mas como a realidade. A tua realidade. E nesta realidade, tu existes.
As tuas necessidades existem. O teu cansaço existe. E eles são válidos, independentemente de outra pessoa os aprovar ou não. Este é o momento em que o limite deixa de ser uma teoria e se torna uma verdade vivida no corpo. Esta nova solidez não é um estado permanente que se atinge de uma vez por todas. É uma prática. Haverá dias em que a culpa te vencerá e cederás. Haverá momentos em que a velha programação será mais forte. A diferença é que agora tens consciência. Depois de cederes, não te afundarás em autorrecriminação. Irás observar: ah, olha, o velho padrão apareceu. É normal. Amanhã tenta outra vez. A compaixão que antes dirigias exclusivamente para fora começa a virar-se para dentro. Começas a tratar a parte de ti que tem medo com a mesma ternura com que tratarias uma criança assustada. Em vez de a julgares por sentir culpa, tu acolhes a sensação e dizes-lhe: eu sei que estás com medo, mas eu estou aqui. Nós estamos seguros. E gradualmente, o teu mundo interno muda. A tua autoestima deixa de depender de seres o remédio para a dor dos outros. Começas a encontrar valor no teu ser, não apenas no teu fazer. O silêncio deixa de ser assustador e torna-se um refúgio, um lugar onde podes finalmente ouvir a tua própria voz. A tua empatia não desaparece, pelo contrário, ela torna-se mais pura. Sem o filtro do ressentimento e da obrigação, a tua compaixão torna-se uma escolha genuína, não um reflexo condicionado. Podes escolher quando e como oferecer o teu apoio, a partir de um lugar de plenitude, não de vazio. A outra pessoa pode não gostar desta tua nova versão. Pode acusar-te de teres mudado, de te teres tornado egoísta. E, de certa forma, ela tem razão. Tu mudaste. Deixaste de ser um recurso ilimitado e tornaste-te uma pessoa inteira. E ser uma pessoa inteira é, por definição, ter um centro, ter limites. O desconforto do outro ao encontrar a tua fronteira já não é uma sentença automática da tua culpa. Torna-se apenas informação. Informação de que a dinâmica está a mudar. Informação de que o velho contrato de acesso ilimitado foi cancelado. E tu pode sentir tristeza por essa mudança. Pode sentir pena que a outra pessoa não a consiga aceitar. Mas já não sentes que é teu dever demolir a tua própria casa para que ela tenha um abrigo temporário. No final, a culpa ao impor um limite é a dor de crescimento da alma. É a prova de que estás a deixar para trás uma identidade que, embora segura, era pequena demais para ti. Estás a arriscar o desconhecido para reivindicar a tua própria vida. E não há nada de egoísta nisso. É o ato mais fundamental de amor próprio. O ato de te dares a ti mesmo a permissão para existires plenamente. Se esta jornada te é familiar, talvez possas dar-lhe um nome, só para ti. Uma palavra que represente o que estás a aprender a proteger. Pode ser espaço, paz, dignidade. Não precisas de a partilhar, basta que a reconheças como a tua.